O problema do cara que estuda para concurso é que esse efeito platô bate nele quando ele tá na melhor fase dele. No início, Renato, quando você começa a estudar, porra, é um maior barato, que é tudo novo. Depois de um tempo, o cara fala, puta que pariu, cara, sabe? Aí começa a vir aqueles fatores humanos, que é vitimização, que é terceirização da culpa. Perda da autoconfiança. Perda da autoconfiança. O cara se vitimiza, sabe? Porra, meu Deus, eu tô estudando há 2 anos, eu não passo. Aí ele começa a botar a culpa no senhor, na mulher, no tio, no papagaio, no cachorro. Perguntou aqui pro Evandro. Boa noite a todos. Evandro, existe algum efeito platô no mundo dos concursos? Se sim, como sair dele? Me define efeito platô. Aí. Efeito platô, pelo menos no esporte, é quando o cara não consegue mais evoluir. Ah, cara, o que acontece? Olha só, quando você tá estudando, é um negócio mais emocional, né? Tem o quinto eixo, é o que faz a gente fazer sucesso, Renato, que é o coeficiente emocional. Existe o coeficiente de inteligência emocional. O coeficiente de inteligência, a gente tem limites, né? Você já fez teste QI? Não. O meu é super normal, meu teste QI. Aonde faz esse teste de QI? Cara, você tem que achar uma boa psicóloga, um bom psiquiatra, onde tenha testes patenteados de QI para você entender os movimentos do QI, de como funciona. O meu é normal, 102, 103 o meu QI, minha filha também. O que é um QI alto? Cara, um QI alto, o Einstein tinha 160. Qualquer Eita coisa. lasqueira. Qualquer coisa acima de 130, 135, você vai ter problemas, né? A gente surgiu. Aí eu vou falar do efeito platô, aguenta aí. O meu filho começou a ter. A gente começou a ter uns problemas com o Dan. Por exemplo, o Dan, ele entra pra jogar, a gente dá horário, mas ele zera um game de uma criança normal. Com 10 anos levaria, sei lá, 30 horas, o Dan zera em 10 horas o jogo, né? O Dan, um terço. O garoto é foda. Só que ele na escola não vai bem em humanas, mas tudo que é exatas. Aí eu falei, cara, a gente tá com... E ele é muito fora da realidade. Ele é muito da gente, mas ele não é muito de interagir. Mas um menino super inteligente, super fazer. A Tati ficou em cima, foi no psicopedagogo e fez um teste QI. Aí, cara, eu tomei um baita susto, né, cara, quando eu vi, porque eu conheço o problema que é. E o QI dele deu 146. Aí a psicóloga pediu escola especial pra ele e tal, a gente tá fazendo todo o conjunto da ópera ali. Como é que ele pode ser um puta de um sucesso? Ou pode dar merda. Porque o garoto fica... o mundo tá rodando a uma velocidade de 10 km e ele tá acelerado a 30 km. Então a gente vai ter que controlar, a gente identificou isso muito cedo. O que acontece? Tudo é o que tá aqui dentro. O coeficiente emocional, só que ele é muito novinho, então eu vou ter que trabalhar isso. Mas quando ele ficar mais velho, vai ficar mais fácil, porque eu vou explicar pra ele como é que funciona. E tudo é QI. O QI interfere muito na sua vida se você não souber controlar. Esse é o QI. Só que tendo um QI super alto igual dele, ou normal igual o meu, vai fazer sucesso do mesmo jeito, se souber controlar. Mas isso é só 20%. 80% de todo sucesso do mundo, e não sou eu que estou falando, você pode pegar aí Jim Collins, que escreveu Good to Great, né, que é Empresas Feitas para Crescer, e Great by Choice, e tantos outros caras que trabalham sobre isso. Você vai ver que o que faz o sucesso no mundo é o coeficiente emocional, é como você lida com as suas emoções. Por exemplo, como a gente lida com hater na internet. Eu já tenho um tempo que eu aprendi que, porra, o cara escreve, mas a internet, o mundo sempre teve idiotas. Mas agora a internet deu voz aos idiotas. Então o cara é um fake, vai lá e ele tá afim de falar merda, ele fala merda. E aquilo pode te afetar ou não. Eu vou lá, bloqueio, excluo e vou pra frente. 2. Faço igual. Eu não ligo, tá? Eu e a Tati, a gente se diverte. Às vezes a gente quer dar uma lição ao mundo, aí a gente responde mas aquilo é uma lição que a gente tá querendo dar. Mas no geral eu bloqueio e acabou. E aí, quando você tem esse coeficiente emocional desse jeito, trabalhado, você vai com a maturidade, você vence em tudo. O problema do cara que estuda pra concurso é que esse efeito platô bate nele quando ele tá na melhor fase dele. No início, Renato, quando você começa a estudar, porra, é um maior barato, que é tudo novo. Depois de um tempo, o cara fala, puta que pariu, cara, sabe? Aí começa a vir aqueles fatores humanos, que é vitimização, que é terceirização da culpa. Perda da autoconfiança. Perda da autoconfiança. O cara se vitimiza, sabe? Porra, meu Deus, eu tô estudando há 2 anos, eu não passo. Aí ele começa a botar a culpa no senhor, na mulher, no tio, no papagaio, no cachorro. E o concurso é fake, de que é comprado. Não, esse aí é pra quem não entende, né? O cara que tá estudando mesmo, ele chega numa fase que ele se acha, ele fala, cara, o concurso não é pra mim, porque eu tô estudando, não passo. Mas na verdade é uma curva de Pareto. Ele tá estudando, melhorando. A cada reprovação dele é uma experiência a mais pro próximo. Pro próximo. O cara que tem um efeito platô no concurso é ele que criou dentro da cabeça dele. O cara começa a pegar problemas externos. A mulher tá brigando, falta de dinheiro. Ele começa a criar esse episódio ali. Aí sim ele entra numa vibe que ele estaciona e se bobear, ele para e não volta mais. Mas quando o cara tem um coeficiente emocional bom, que quase ninguém tem, Renato. 95% da população não tem um coeficiente emocional bom. Tipo, o cara chegar e falar, não, cara, o concurso público é assim. Meu pai sempre dizia, né? Pô, é sério que eles estão te dando um edital? É só você ler isso aí, você vai ganhar
que eu nunca ganhei na minha vida? Isso é concurso público? Meu pai tinha 4ª série. E meu pai falava, esse troço é fraude. Eu falei, não, pai, isso é verdade. É impossível você ler o que tá aí e ganhar o que eu nunca ganhei na vida. Então o cara começa a se autoflagelar. Não existe ninguém burro, não existe ninguém incapaz, não existe ninguém que não pode. Então o efeito platô tá dentro da cabeça do cara. Cara, o que eu já vi tanto no universo do concurso, tipo, o cara é sem terra, passou no concurso, o cara era garçom, passou no concurso, e as pessoas têm mania de reclamar. Ó, eu tava com um aluno, Rafael, ele é garçom, cara, na Itália, mas, cara, ele na verdade não era garçom, ele limpava chão na Itália. Na Europa, na Inglaterra, sei lá, acho que é Inglaterra. Tô falando errado, eu tô confundindo os personagens. E ele foi fazer um podcast comigo. E, pô, ele é policial rodoviário federal, empresário, ele é dono do Superação e ele é vereador de Ubiratã. 3 coisas. Puta merda. E ele lavava chão na Europa. E ele chegou no podcast e começou a reclamar. A gente fazia um podcast interno lá nosso, dentro do concurso e tal. E aí eu apresento os caras que passaram. E ele falou assim, pô, cara, mas a minha vida na Europa foi uma merda. Eu fiquei 7 anos na Europa, eu perdi tudo, não ganhei nada. Ele só tava reclamando da Europa. Eu parei, né, cara? Eu tenho esses estalos, assim, sabe? Eu falei, caralho, eu vou foder com esse filho da puta que eu amo. Aí eu falei, a Europa não te deu nada? Ele, nada, só me deu dor, tal. Eu falei, então beleza, para só um minutinho. Chamei a menina da mesa, a Isa, que fala inglês fluente, botei ela lá, falei, agora vocês vão tocar o podcast em inglês. Manda bala aí. Porra, moleque fala inglês fluente, arranha no francês. Aí começaram a conversar em inglês, deixei uns 10 minutos lá. Deu porra nenhuma na internet. Depois parei e virei pra ele e falei, a internet não te deu, a Europa não te deu nada. Cara, você fala o inglês melhor do que eu nem vou chegar a falar, porque eu não moro fora. Então o ser humano, o que ele faz? Ele tem mania de somatizar tudo e botar a culpa nos outros. Botar a culpa ou interna, vitimismo dele, ou a culpa nos outros, e nunca colocar o bom coeficiente emocional e chegar lá. Então o efeito platô tá dentro da cabeça. Acho que você deve ter isso com o atleta. O atleta chega, desanima, chega antes do campeonato, começa, caralho, tá ruim, meu shape não vai evoluir. Quanto mais nós conversamos, mais eu percebo a conectividade entre quem estuda para concurso e vestibular e um atleta de fisiculturismo em estado inicial. E quando o atleta se torna profissional, para mim, é quando o cara começa a passar nos concursos. É porque ele entendeu o processo. O cara passa E aí, na hora que ele entendeu o processo, amigão, o problema é que ele não entende o processo. Na hora que ele entende o processo, na hora que o atleta amador começa a entender o processo, ele fala, cara, o processo é esse aqui, não tem caminho, não tem fórmula mágica, não tem milagre. Ele vira profissional, ele ganha show pro, ele vai. E a mesma coisa, pelo que eu venho conversando com você aqui nesse podcast incrível, isso. Quando o concurseiro, ele entende o processo, ele fala, cara, não vai ter jeito, é isso aqui, putz. Eu montei um time de coordenação lá, olha que barato. Eu passei em 12 concursos. O japonesinho que começou comigo, era meu aluno, é empresário hoje, é meu coordenador. Nakano passou em 14 concursos. O Aprijo passou em 9. Rogério passou em 6. O menino que é delegado lá passou em 7 ou 8 concursos, tudo de delegado, até delegado da Polícia Federal. A equipe de coordenação junta, a gente tem uns 8 lá, a gente passou em, sei lá, sacanagem, 70, 80 concursos. Somados. Só que você olha a história do cara passava 3 anos sem passar em nada. E depois começa a passar em tudo. É muito parecido com o que eu vejo nos atletas. Entendeu o processo. Entendeu o processo, entendeu? O cara faz a primeira vez, a falha é importante.